Na manhã de Natal, eu pensei que estava trazendo alegria para minha família. Em vez disso, assisti minha mãe me olhar no fundo dos olhos e dizer aquele tipo de palavra que a gente nunca mais consegue esquecer. Eu tinha acabado de contar a ela que minha namorada estava grávida do meu filho, o primeiro neto dela. Ela nem piscou. Eu não quero você, nem esse bebê bastardo nesta família. Você morreu para mim e está fora do testamento. Simples assim, sem hesitação, sem misericórdia. Fiquei ali parado, segurando o bessal do presente que passei semanas preparando, percebendo que nunca fui um filho para ela, apenas um legado que ela precisava controlar. Então, coloquei a caixa na mesa, desejei a ela um Feliz Natal vazio e saí para a tempestade lá fora. Eu pensei que aquilo seria o fim, mas quando ela abriu o que estava dentro, ela gritou sem parar. E naquele momento, a verdade sobre quem ela realmente era, finalmente se desfez. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas escreva "ouvindo" nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão faz uma história se sentir ouvida. E se puder, por favor, considere se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina, especialmente quando histórias como a minha não são fáceis de contar. Obrigado. Meu nome é André Queiroz e foi isso que aconteceu. Meu nome é André Queiroz e pela maior parte dos meus 30 anos vivi entre dois mundos. Aquele em que nasci, em Campos do Jordão, e aquele que escolhi para mim, em São Paulo. No Hospital das Clínicas, atuo como enfermeiro-chefe no pronto-socorro. Meus dias são longos, minhas noites imprevisíveis, mas a pressão é a única coisa da qual nunca tive medo. Na sala de trauma, as crises fazem sentido. A dor tem uma causa, o sangramento tem uma fonte, até o coração partido tem um protocolo. Lá fora, naquele caos branco e limpo, eu sei quem sou, o que é mais do que posso dizer sobre o homem que sou quando volto para Campos do Jordão, cercado por pessoas que diziam ser minha família, mas nunca entenderam as escolhas que me moldaram. Conheci a Isabela num plantão noturno onde a cidade parecia determinada a se destruir. Ela chegou com o ombro ralado do asfalto e um capacete rachado no colo, xingando de frustração, mas sorrindo para cada enfermeiro que tentava ajudar. Havia algo desarmantemente caloroso nela, algo pé no chão, algo real, de uma forma que a maioria das pessoas em Campos nunca foi. Quando ela ria, era aquele tipo de risada que não pedia permissão para ocupar espaço. Limpei suas feridas, enfaixei seu braço e a ouvi me contar sobre o design que estava criando para um cliente. Ela não encolheu sob a luz fluorescente do hospital. Ela brilhou. Ela voltou uma semana depois para checar os curativos e depois novamente só para deixar um café como agradecimento. Ela nem tentou esconder o fato de que não estava lá pelo braço. Nós nos apaixonamos lentamente e depois, de uma vez só, do jeito que as pessoas fazem quando passam tempo demais fingindo que não precisam de ninguém. Mas Campos do Jordão nunca me largou completamente. Minha mãe, Margarete Queiroz, governava aquela cidade como se fosse dona da Serra da Mantiqueira inteira. No mundo dela, o legado da nossa família, os hotéis, as propriedades de veraneio, o nome Queiroz importava mais do que as pessoas que o carregavam. Cresci ensaiando o futuro. Ela planejou para mim faculdade de administração, diretorias, uma esposa que soubesse qual garfo usar e quais pessoas evitar. O Bruno, meu irmão mais novo, sempre foi o filho de ouro, apesar de não fazer nada para merecer isso. Eu fui o filho perfeito até o dia em que percebi que o dever era apenas outra gaiola feita de madeira polida e boas intenções. Então, eu fui embora. Aluguei um apartamento minúsculo em São Paulo, peguei turnos dobrados e prometi a mim mesmo
que nunca mais deixaria ninguém escolher minha vida por mim. Ainda assim, quando a Isabela me disse que estava grávida, algo dentro de mim se abriu. Alegria, medo, descrença e esperança surgiram todos de uma vez. Imaginei segurar meu filho. Imaginei apresentar minha mãe ao seu primeiro neto. Imaginei tolamente, Tinte, que a mulher que me criou poderia amolecer diante de algo tão inocente. Deixei-me acreditar que ela poderia me ver, realmente me ver pela primeira vez. Essa esperança ingênua foi o suficiente para me empurrar para uma decisão que pensei que nunca tomaria. Eu voltaria para Campos do Jordão no Natal e contaria a verdade à minha família. Antes de subir a serra, fiz uma mala única e embrulhei um pequeno presente retangular em papel vermelho. Dentro daquela caixa estavam documentos que eu havia reunido ao longo de meses, provas de coisas que eu desejava que não fossem reais, verdades que eu nunca quis confrontar. Eu não planejava usá-los, a menos que tudo desse errado. Mas algo no meu instinto me disse que eu precisava estar pronto. Ao colocar o presente no bolso do meu casaco, senti uma pontada de pavor sob toda a aguda esperança. Eu não sabia, então, que aquela única viagem para casa, aquela noite de Natal, encerraria meu lugar na família Queiroz para sempre. Antes da explosão daquela noite de Natal, houve avisos, rachaduras sobre os sorrisos perfeitos do feriado. A primeira vez que levei a Isabela para a casa em Campos, a mansão dos Queiroz estava decorada com guirlandas de pinheiro, parecendo algo saído de um catálogo de luxo. A longa mesa de jantar brilhava sob luzes âmbar fracas, e atrás das janelas de vidro, a serra se estendia pelo horizonte como uma parede fria e imóvel. Ao entrar com a Isabela ao meu lado, senti o peso familiar se instalar em meus ombros. O tipo de peso que apenas uma casa de infância pode produzir. Minha mãe nos cumprimentou com um sorriso tão polido que poderia ter sido esculpido em gelo. Antes mesmo de servirem as entradas, ela perguntou a Isabela sobre sua renda, seus planos de aposentadoria e se ser tatuadora era sustentável a longo prazo. Cada pergunta era embrulhada em polidez, mas entregue como um corte. Vi os olhos dela descerem pelos braços da Isabela, rastreando cada linha de tinta com julgamento silencioso. Na cabeça dela, tatuagens não eram arte. Eram sinais de pessoas que pertenciam a um nível muito abaixo da sua classe social imaginária. A partir daquele momento, soube que ela nunca pretendeu aceitar a mulher que eu amava. O Bruno tornou tudo pior. Aos 24 anos, ele ainda vivia às custas da minha mãe, flutuando entre videogames e ideias de negócios sem convicção. Ele não escondeu o sorriso presunçoso ao perguntar se a Isabela tinha planos alternativos ou se ela encontrava seus clientes nas ruas. Senti o calor subir no meu peito cada vez que ele falava, mas fiquei quieto, pelo bem da Isabela. O que tornava insuportável era saber que a arrogância do Bruno era construída sobre dinheiro que nem era dele. Dinheiro que eu descobriria mais tarde, que vinha direto de contas que nossos pais nunca pretenderam que ele tocasse. Por anos, pensei que meu pai fosse o neutro, o observador quieto, que deixava as tempestades passarem. Mas uma noite, depois do jantar, ele me entregou o celular para me mostrar uma foto antiga de uma viagem de inverno. Quando deslizei a tela, apareceu uma conversa de texto. Era entre ele e minha mãe. Eles não estavam discutindo negócios. Eles estavam discutindo sobre mim. Linha após linha, vi eles falando sobre redirecionar meu futuro, sobre limitar influências externas, sobre me guiar para um par adequado. Meu pai, o homem que eu acreditava que ficava fora dessas batalhas, estava ajudando a orquestrá-las nos bastidores. O golpe final veio quando descobri algo mais sombrio. Enquanto limpava uma caixa no escritório da minha mãe durante uma visita, encontrei uma pasta com fotos da Isabela saindo do estúdio, encontrando amigos em cafés, fazendo compras no mercado. Datas, horários, locais. A marca d'água de um detetive particular estampada em cada impressão. Minha mãe tinha contratado alguém para segui-la.
Coloquei a pasta de volta, exatamente como a encontrei, e não disse nada, não querendo sobrecarregar a Isabela com a feiura de uma família da qual ela não pediu para fazer parte. Mas a partir daquele momento, entendi que minha mãe não estava apenas desaprovando, ela era calculista. O jantar daquela noite pareceu um julgamento. Cada frase da minha mãe virava um veredito sobre minhas escolhas. Cada olhar do Bruno me desafiava a quebrar. E em algum lugar, entre o cordeiro assado e a sobremesa, percebi que estava em uma encruzilhada. Eu poderia continuar fingindo ser o filho que eles queriam, ou poderia escolher a vida que estava construindo com a mulher que amava. Quando deixei Campos do Jordão naquela noite, eu sabia a verdade. Eu não podia pertencer aos dois mundos. E o Natal forçaria a ter a decisão de uma vez por todas. As rachaduras começaram muito antes do Natal, muito antes da chuva bater nas minhas janelas em São Paulo. Começaram com as ligações da minha mãe que vinham ao final de cada plantão, sempre na pior hora possível, como se ela tivesse um sexto sentido para quando eu estava cansado demais para revidar. Cada ligação parecia um roteiro que ela tinha ensaiado. Ela nunca perguntava como eu estava ou como tinha sido o pronto-socorro naquela noite. Ela ia direto na jugular. Eu já tinha recuperado o juízo? Eu tinha percebido que uma mulher com tatuagens não era material para esposa? Eu tinha finalmente terminado as coisas com aquela garota do estúdio? A voz dela carregava a mesma pressão fria sob a qual cresci. E eu odiava como aquilo entrava facilmente na minha pele. Uma noite, depois de um plantão de 12 horas que sangrou para uma 10ª hora, encarei o nome dela piscando no meu celular e simplesmente saí do hospital sem bater o ponto. Eu não suportava ouvi-la dizer meu nome com aquele suspiro de decepção novamente. Sentei no meu carro, com o motor desligado, testa contra o volante, me sentindo uma criança de novo, encurralado, julgado e exausto. Depois, havia as mensagens do Bruno. Ele nunca ligava. Isso exigia mais esforço do que ele estava disposto a dar. Em vez disso, ele enviava textos curtos, projetados para provocar, para cutucar os pontos fracos que ele conhecia muito bem. Uma tatuadora. Sério, você acha que ela vai ajudar a pagar as fraldas? Ou a mamãe diz que está envergonhada? Honestamente, eu também estou. Elas vinham em horários aleatórios, muitas vezes quando eu estava trabalhando, e cada vez que meu telefone vibrava, algo apertava no meu peito. A última vez que o vi em Campos, para uma visita rápida de fim de semana, quase saímos no soco, no corredor, depois que ele murmurou algo sobre a Isabela colecionar homens, como colecionava tatuagens. Fiquei cego de raiva por um segundo. Meu punho levantado pela metade antes de me conter. Era exatamente isso que ele queria. Eu podia ver isso na inclinação presunçosa do sorriso dele. Se eu batesse, ele correria direto para nossa mãe, alegando que eu era insaito e eu, perigoso, inapto para estar perto da família. Era tudo uma armadilha. E eu sabia. Mas o que finalmente quebrou a ilusão de que a disfunção da minha família era apenas manipulação emocional veio disfarçado de algo inócuo. Meu pai me pediu para ajudá-lo a revisar alguns documentos financeiros porque ele não conseguia entender os números. Ele me entregou uma pasta durante uma visita, resmungando sobre estar sobrecarregado com a transição de fundos relacionados a um dos hotéis da família. Mas os números não o confundiam. Eles me confundiam. O dinheiro estava desaparecendo em padrões mensais previsíveis, sempre em quantias redondas que não correspondiam a nenhuma despesa oficial. Segui a trilha silenciosamente, meu estômago afundando a cada página, até que ela levou a uma conta privada no nome do Bruno. Um fundo secreto, financiado pelo fundo fiduciário da família, silenciosamente desviado pelas costas do meu pai. Não era apenas uma questão da minha mãe mimar meu irmão. Isso era roubo. Isso era manipulação em nível estrutural. E, de repente,
Todas as peças da minha infância lá fizeram sentido. O Bruno não era o filho de ouro. Ele era o dependente que minha mãe precisava para se sentir poderosa. O próximo golpe veio de alguém que não me devia nada. Um colega no hospital, Dr. Cláudio, me puxou de lado durante um plantão e perguntou se a Isabela estava bem depois daquela conversa com minha mãe. Não entendi a princípio. A Isabela nunca tinha mencionado isso, mas conforme ele explicava, a verdade cortou mais fundo do que qualquer coisa que o Bruno tivesse dito. Meses antes, minha mãe tinha aparecido no hospital, sem avisar, vestida para intimidar, e pediu para falar com a Isabela em particular. De acordo com o que o Cláudio ouviu, ela disse à minha namorada que eu não era forte o suficiente para viver uma vida pobre, que eu acabaria deixando-a, que eu estava apenas passando por uma fase e voltaria para a família assim que terminasse de brincar. E a Isabela nunca me disse uma palavra. Ela tinha carregado essa humilhação sozinha, me protegendo de escolher lados antes que eu estivesse pronto. Depois daquele dia, algo dentro de mim endureceu. Comecei a coletar tudo. Cada e-mail da minha mãe, onde ela tentava ditar a direção da minha vida. Cada mensagem, onde ela menosprezava meu relacionamento. Cada prova do dinheiro desviado para o Bruno. Solicitei cópias dos meus registros médicos, anotações de check-ups que mostravam pressão alta, fadiga e sintomas relacionados ao estresse que começaram no momento em que a tensão com minha família aumentou. Entrei em contato com um advogado que cuidava dos assuntos do meu avô Haroldo, perguntando se ele ainda tinha uma cópia dos documentos antigos do espólio. Ele tinha. O que ele me enviou me fez sentar lentamente na mesa da cozinha. Era uma versão do testamento que eu nunca tinha visto, assinada antes da morte dele, contendo condições sobre as quais nenhum de nós jamais havia sido informado. Condições que importavam, agora, mais do que nunca. Naquela altura, estava claro para mim que o Natal não seria uma celebração. Seria um divisor de águas. Eu não disse a Isabela o que tinha descoberto. Ela já estava tentando lidar com a gravidez enquanto trabalhava no estúdio, e eu não queria adicionar o peso da escuridão da minha família aos ombros dela. Mas por dentro, eu sabia a verdade. A reunião de feriado em Campos do Jordão não seria apenas tensa. Seria o confronto final, o momento em que tudo seria esclarecido ou queimaria completamente. E eu não tinha ideia de qual resultado eu temia mais. Dezembro em São Paulo tem um jeito de se instalar nos ossos, mesmo com o calor do verão. A tensão era fria. O ar estava pesado, o céu baixo e cinza com as chuvas de verão. E toda manhã eu acordava com o mesmo pensamento pesado, pressionando meu peito. O Natal estava chegando. A Isabela tinha começado a se mostrar a curva suave da barriga visível, sob as blusas soltas. E cada vez que havia descansar a mão sobre a vida crescendo, dentro dela, algo feroz se agitava em mim. A vontade de protegê-la era constante, instintiva, quase primitiva. Eu sabia que o que quer que acontecesse em Campos não poderia mais ser sobre meu relacionamento com meus pais. Era sobre o futuro. Ficando quieto dentro do nosso pequeno apartamento, cantarolando enquanto ela fazia chá, desenhando projetos, ocasionalmente fazendo uma careta quando o bebê chutava. Fiz uma mala leve para a viagem subindo a serra. Alguns itens de higiene fechados na pequena caixa de presente vermelha que agora parecia muito mais pesada do que seu peso real. Só de segurá-la me deixava inquieto. Esta caixinha continha meses de segredos e, em algum lugar lá no fundo, eu sabia que não havia versão dos eventos onde abri-la não mudasse minha família para sempre. Ao colocar minha bagagem perto da porta, tentei me convencer de que talvez o pior não acontecesse. Talvez o anúncio do primeiro neto cortasse a névoa do julgamento. Mas a esperança parecia fina e quebrável, esticada demais sobre tudo o que eu sabia sobre minha mãe.
A última conversa que tive com ela antes do Natal durou apenas 2 minutos. Ela ligou enquanto eu fazia o jantar. O tom dela era estranhamente cordial, o que imediatamente me colocou em guarda. Ela fez uma pergunta. Você vai trazer alguém para casa este ano? Não. Como você está? Ou, como está o trabalho? Apenas isso. Eu disse a ela que tinha notícias importantes para compartilhar. Do outro lado, ouvi o suspiro mais fraco, o tipo que as pessoas fazem quando já decidiram que não vão gostar da resposta. Quando desliguei, fiquei na cozinha por um longo momento, olhando para o telefone na minha mão, sabendo que ela estava se preparando para uma decepção que acreditava poder controlar. Mais tarde naquela noite, um amigo de campus me enviou uma foto que tirou por acaso. Mostrava meu pai entrando no escritório do nosso advogado de longa da família. Não havia nada inerentemente suspeito na imagem, mas o momento estava errado. Meu pai nunca visitava o advogado sozinho, a menos que algo grande estivesse acontecendo. De repente, o silêncio cansado do lado dele do telefone, nas últimas semanas, fez sentido. Ele sabia, talvez não tudo, mas o suficiente para estar se preparando para qualquer tempestade que estivesse por vir. Saber que ele tinha informações que eu não havia compartilhado ainda fez o ar ao meu redor parecer mais frio. Percebi que não estava apenas indo para um feriado tenso. Eu estava indo para uma batalha para a qual não tinha certeza se estava totalmente preparado. Alguns dias depois, enquanto terminava um plantão no hospital, um dos médicos atendentes me chamou de lado. Ele mencionou casualmente que minha mãe havia ligado para o departamento de RH no início daquela semana para perguntar sobre minha escala de trabalho e expressar preocupações sobre meu profissionalismo. Meu estômago apertou. Ela não estava ligando para ter notícias. Ela estava construindo uma narrativa. Essa percepção se instalou em mim como uma pedra. Ela não estava simplesmente decepcionada com minhas escolhas. Ela estava preparando um caso contra mim, apenas para a hipótese de precisar de um. O sono tornou-se um estranho depois disso. Eu ficava acordado, noite após noite, ouvindo a Isabela respirar suavemente ao meu lado, imaginando se eu estava levando minha família para a reconciliação ou para a destruição. Eu olhava para o teto, repassando cada conversa que já tive com minha mãe, tentando entender quando exatamente ela parou de me ver como filho e começou a me ver como uma ameaça a tudo aquilo que ela construiu sua identidade em cima. Às vezes eu me levantava e ficava na porta do pequeno quarto que planejávamos transformar em berçário. As paredes ainda estavam nuas, o berço desmontado, mas imaginar nosso filho ali tornava tudo mais nítido. Cada medo, cada esperança, cada decisão que eu estava prestes a tomar. Comecei a redigir uma carta para minha família. Não um pedido de desculpas, não uma súplica, mas uma declaração final de quem eu tinha me tornado, da vida que eu estava escolhendo. Reescrevi 3 vezes, cada versão mais honesta que a anterior. Nas horas silenciosas, antes do amanhecer, coloquei as páginas dobradas dentro da caixa vermelha com os outros documentos e fechei a tampa. Quando recuei e olhei para ela, sentada na mesa, senti uma onda de algo que não consegui nomear. Parecia inofensiva, como qualquer outro presente de fim de ano. No entanto, tudo dentro dela tinha o potencial de desfazer a família Queiroz de dentro para fora. Enquanto fechava o zíper da minha mala, na noite anterior à viagem para Campos, parei uma última vez, olhando para a caixa de presente no bolso do meu casaco. Eu não sabia se isso me salvaria ou arruinaria o pouco que restava entre meus pais e eu. Eu só sabia que manter a verdade escondida por mais tempo seria seu próprio tipo de traição. E com esse pensamento, apaguei as luzes, tranquei a porta e me preparei para enfrentar o que quer que me esperasse na serra. Quando cheguei a Campos do Jordão, a neblina e a chuva fina cobriam a entrada, fria e intocada, como se toda a propriedade estivesse esperando por mim. A casa dos Queiroz brilhava sob cordões de luzes quentes, cada janela emoldurada em guirlandas,
O tipo de cena de feriado que as pessoas colocam em cartões de Natal. Lá dentro, música clássica flutuava pelos corredores, suave e elegante. Mas para mim, soava como a abertura antes de uma batalha. Passei pelas portas da frente com o maxilar tenso, a caixa de presente vermelha pesada dentro do bolso do meu casaco. Minha mãe estava no topo da escada, com vista para o saguão, uma mão envolvida no corrimão, como se fosse dona não apenas da casa, mas da montanha inteira. Ela não sorriu. Seus olhos varreram sobre mim com aquela avaliação fria familiar, como se estivesse escaneando um pedaço de propriedade que havia depreciado em valor. Meu pai estava perto da lareira, mãos nos bolsos, olhando para as chamas em vez de para mim. O Bruno estava largado no sofá, rolando a tela do celular com o tipo de desinteresse entediado que ele aperfeiçoou desde a adolescência. Não me preocupei com conversa fiada. Minha voz soou mais firme do que eu me sentia quando disse as palavras que pratiquei por dias. A Isabela está grávida. Eu vou ser pai. Alívio, medo e antecipação giravam no meu peito. Por um momento, realmente acreditei que poderia haver uma pausa, um respiro, onde algo humano piscaria na expressão da minha mãe. Em vez disso, ela explodiu. Eu não quero você nem esse bebê bastardo nesta família, ela gritou, sua voz cortando o ar mais afiada do que o vento lá fora. Você morreu para mim e está fora do testamento. Aquilo bateu como um soco no externo. Mesmo tendo me preparado para uma rejeição, eu não estava pronto para a facilidade com que ela disse isso, o quão definitivo ela fez soar. Por 30 anos, a aprovação da minha mãe tinha sido a moeda de sobrevivência nesta casa. Ouvi-la revogar isso tão claramente fez algo dentro de mim desmoronar e se endireitar ao mesmo tempo. Olhei para o meu pai, esperando idiotamente que ele pudesse intervir, mas ele nem piscou. O silêncio dele não era confusão ou choque. Era o silêncio de um homem que havia sido informado de antemão, um homem que já havia assinado o que precisava ser assinado. Essa percepção se instalou em mim mais fria do que a tempestade lá fora. Naquela sala, eu não tinha um único aliado, nenhum. Por 3 segundos, tudo congelou. A raiva da minha mãe, o silêncio do meu pai, o sorriso presunçoso do Bruno. Naqueles 3 segundos, entendi algo que vinha crescendo, silenciosamente, por anos. Eu nunca pertenci a esta família. Não de verdade. Eu fui tolerado enquanto seguisse o roteiro. E no momento em que não segui, esse foi o custo. Coloquei a mão no casaco lenta e deliberadamente e coloquei a caixa de presente vermelha na longa mesa de madeira da sala de estar. Meus dedos deixaram marcas fracas de umidade na superfície polida. Vocês deviam abrir isso, eu disse, minha voz baixa o suficiente para que apenas os 3 pudessem ouvir. Não esperei por uma reação. Atravessar o saguão parecia como arrancar correntes do meu corpo, um elo de cada vez. O ar frio e a chuva bateram no meu rosto quando abri a porta da frente, e eu os recebi bem. Mas assim que pisei na varanda, a voz do Bruno cortou o silêncio atrás de mim. Você acha que ganhou? Ele murmurou. Ela vai acabar com você. Parei por meio segundo, não porque me importasse com o que ele pensava, mas porque a voz dele continha algo que eu não tinha ouvido dele antes. Medo. O que quer que ele imaginasse que estava dentro daquela caixa o assustou o suficiente para tentar ter a última palavra. Não me virei. Caminhei direto para as vias tempestade, deixando o vento engolir a casa atrás de mim. Eu não sabia, então, que a destruição mais barulhenta ainda estava esperando dentro daquela caixa, esperando para detonar no momento em que minha mãe levantasse a tampa. 3 dias depois do Natal, às 6h da manhã, meu telefone tocou. O nome na tela fez meu estômago contrair. O advogado da família.
A voz dele tremia de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Ela abriu. Ele sussurrou. E ela perdeu o controle. Mais tarde, ele me contou que ela nem esperou 1 hora depois que eu saí. Ela rasgou-se ao papel de embrulho no meio da noite, como alguém tentando arranhar o caminho para dentro de um quarto trancado. Lá dentro, ela encontrou tudo o que eu havia coletado. Extratos bancários mostrando os fundos fiduciários desaparecidos, desviados para a conta privada do Bruno, capturas de tela de mensagens onde ela me humilhava e ao meu relacionamento, registros de um detetive particular que ela contratou para seguir a Isabela e a carta que eu havia escrito com cada grama de honestidade que me restava. Mas nada disso se comparava ao envelope final, a cópia das diretrizes originais do espólio do meu avô Haroldo. Quando ela leu a cláusula, afirmando que qualquer tentativa de me remover do testamento transferiria imediatamente os ativos pessoais do Haroldo diretamente para mim, algo dentro dela estalou. O advogado disse que o grito dela ecoou pela casa, alto o suficiente para que 2 governantas corressem para o andar de cima, pensando que ela tinha caído ou se machucado. Mas ela não estava machucada. Ela estava furiosa e aterrorizada. O que me abalou ainda mais do que a reação dela foi o que o advogado revelou a seguir. Meu pai sabia da cláusula há semanas. Ele a descobriu durante uma reunião pouco antes do Natal e escolheu não contar a ela, com medo de como ela responderia. De repente, seu silêncio durante o surto da minha mãe fez um sentido doentio. Ele não a estava apoiando. Ele tinha medo dela. Ele teve medo por anos, e eu estava cego demais para ver. Naquela tarde, enquanto eu ainda processava tudo, houve uma batida na minha porta. Quando abri, o Bruno estava no patamar, tremendo no frio de São Paulo. O rosto dele estava pálido, olhos fundos, mãos tremendo, seja de medo ou de abstinência de qualquer conforto que o dinheiro geralmente comprava para ele. Ela está fora de controle, ele disse antes que eu pudesse falar. Ela está quebrando coisas, gritando com todo mundo, ligando para novos investigadores para te rastrear. Ela quer tornar tudo público. Ela quer fazer você parecer desequilibrado antes que a verdade saia. Eu o encarei, e pela primeira vez na minha vida, vi pânico em vez de arrogância. Ele não estava lá para zombar de mim. Ele estava lá porque a casa estava desmoronando e ele não sabia como sobreviver sem a estrutura que nossa mãe havia construído ao redor dele. Mas eu não era mais o irmão mais velho que consertaria as coisas. Eu não era a criança que foi criada para proteger a reputação da família a qualquer custo. Desta vez, eu tinha outra pessoa para proteger. Alguém que nem tinha nascido ainda. Quando o Bruno recuou para o frio, fechei a porta e tranquei. O apartamento parecia menor do que o normal, o ar mais pesado. Apaguei as luzes e fiquei na janela, observando a chuva cair sobre as ruas quietas de São Paulo. Pensei na Isabela dormindo no quarto, a mão descansando sobre o bebê que carregava. Pensei na propriedade dos Queiroz a centenas de quilômetros de distância, tremendo em suas fundações. Apenas uma decisão restava, e eu sabia que tinha que ser tomada agora. Liguei para o meu advogado para pedir uma ordem de restrição, e enquanto a cidade ficava mais quieta sob a chuva, entendi que o próximo passo cortaria cada fio restante entre mim e a família em que cresci. Não havia volta, apenas seguir em frente para um mundo que eu teria que construir sozinho, longe das ruínas do nome Queiroz. Eu estava de volta a São Paulo quando a ligação chegou. O advogado da família me disse que minha mãe estava organizando uma pequena reunião com a imprensa na casa em Campos do Jordão, tentando recuperar o controle da narrativa depois de tudo o que havia surgido. Ela queria se apresentar como a matriarca digna sob ataque, para me pintar como o filho ingrato manipulado por uma mulher que ela se recusava a reconhecer com o respeito básico. Ao ouvir isso, algo dentro de mim se resolveu,
Ela não ia recuar. Ela não ia refletir, nem pedir desculpas, nem tentar entender. Ela estava se preparando para uma briga, e eu não podia deixá-la reescrever a história para proteger sua imagem. Eu sabia que tinha que estar lá, não para reconciliar, mas para terminar o que já havia começado. A viagem subindo a serra parecia diferente desta vez. Eu não era o filho voltando para casa, esperando ser aceito. Eu não era uma criança se preparando para essa decepção. Eu era um homem voltando para o lugar que me criou, mas nunca me viu verdadeiramente, trazendo comigo tudo o que eles passaram anos tentando enterrar. Enquanto os quilômetros passavam, pensei no molde em que tentaram me encaixar, nas expectativas que moldaram minha vida e na esmagadora realização de que eu nunca havia sido tratado como um indivíduo com meus próprios desejos. Eu tinha sido um título e um herdeiro, uma arma para as ambições sociais da minha mãe. Quando cheguei à propriedade, a casa zumbia com uma energia forçada. Meu pai estava sentado num canto da sala de estar, olhando para o nada. Ele parecia menor, de alguma forma drenado. O Bruno permanecia perto dele, mudando o peso do corpo, evitando meus olhos no início. Quando ele finalmente olhou para mim, a culpa piscou em sua expressão como uma sombra. Em contraste, minha mãe entrou na sala, brilhando com a confiança de alguém prestes a se apresentar no palco. A postura dela era perfeita, o sorriso tenso e equilibrado, sua aparência polida para esconder cada rachadura. Ela não parecia uma mulher que passou dias gritando. Ela parecia uma mulher determinada a reescrever a história. Ela começou a falar com os convidados, contatos de negócios, mulheres do circuito de caridade de Campos, pessoas que adoravam a imagem dela há anos. O tom dela era gentil, ferido, calculado. Ela disse a eles que eu tinha sido influenciado, enganado, que eu tinha tomado decisões impulsivas e sido vítima de emoções imprudentes. Ela insinuou que a Isabela era manipuladora, que eu estava me comportando de forma irracional e que a família Queiroz estava suportando um capítulo doloroso por causa da minha instabilidade. Ouvindo-a distorcer a verdade numa performance de maternidade, senti uma raiva calma se instalar pelo meu corpo. Não esperei ela terminar. Dei um passo à frente, coloquei a pilha de documentos que eu tinha trazido, cópias, não originais, na mesa de centro e falei o mais claramente que pude. Contei à sala o que ela tinha feito. Os fundos desviados, a manipulação, o investigador que ela contratou para me seguir e a mulher que eu amava. Assisti aos rostos mudarem. Alguns tentaram esconder o choque, outros baixaram os olhos, de repente conscientes de que estavam no meio de um império desmoronando. A fúria da minha mãe foi imediata. Ela gritou, me chamou de mentiroso, me acusou de conspirar contra ela. Mas a voz dela falhou, e todos ouviram. A imagem que ela trabalhou tanto para manter fraturou em tempo real. Então o Bruno se levantou. Pela primeira vez em anos, ele parecia querer ser algo além do eco dela. Ele admitiu que ela tinha dado dinheiro a ele por 2 anos. Ele admitiu que ela o encorajou a antagonizar a sua Isabela, para apertar meus botões, para gerar conflito até que eu quebrasse. A confissão dele socou o ar para fora da sala. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Ela parecia traída, não porque ele mentiu, mas porque ele parou de mentir por ela. E então meu pai se levantou. Ele não levantou a voz. Ele não falou com raiva. Ele simplesmente anunciou que havia pedido o divórcio. Ele disse que não podia mais viver numa casa construída sob controle e engano. Ele reconheceu que ela havia escondido decisões financeiras dele e usado o nome Queiroz para manipular e intimidar aqueles que ela dizia amar. A declaração dele tirou o último pilar debaixo dela. Ela tropeçou, dando um passo para trás como se tivesse sido atingida. Antes que ela pudesse se recuperar, o advogado entrou na sala com os documentos formais. Ele confirmou na frente de todos que os bens pessoais do meu avô
tinham sido legalmente transferidos para mim depois que ela tentou me remover do testamento. O poder dela, sua principal ferramenta de dominação, tinha desaparecido. Simples assim, uma vida inteira de controle se dissolveu no espaço de minutos. Não havia mais nada a dizer. Saí da casa sem olhar para trás. Pela primeira vez, senti o sol no meu rosto em Campos do Jordão, sem sentir seu julgamento frio. Parecia sair de uma gaiola dourada que eu não tinha percebido que estava trancada até o momento em que se abriu. Voltar para São Paulo foi como exalar depois de prender a respiração por décadas. Quando abri a porta do nosso apartamento, a primeira coisa que vi foi a Isabela dormindo no sofá. Um livro infantil descansando aberto em seu peito. O suave subir e descer da respiração dela encheu o quarto com uma paz que eu nunca conheci enquanto crescia. O contraste entre onde eu estive e onde eu estava, agora, era quase avassalador. Pela primeira vez em dias, meus ombros relaxaram. Semanas depois, quando a tada Isabela entrou em trabalho de parto, segurei a mão dela em cada contração. Quando nossa filha Lara finalmente chegou, segurei-a contra meu peito e senti algo dentro de mim se reescrever. Todas as velhas feridas, todas as cicatrizes da infância, todas as batalhas com minha mãe, nada disso importava naquele momento. O pequeno batimento cardíaco da Lara contra minha pele fazia todo o resto parecer distante, como um eco de uma vida que eu não vivia mais. A família dela encheu o quarto do hospital com calor, cobertores coloridos, potes de comida, flores, risadas. Eles celebraram a Lara com uma alegria tão genuína que fez minha garganta apertar. Eu nunca tinha experimentado isso crescendo. Os feriados dos Queiroz eram cheios de performance. Isso era real. Isso era amor, sem expectativa ou exigência. Isso era família. O Bruno visitou também. Ele não se gabou nem sorriu com presunção. Ele não pediu nada. Ele pediu desculpas calmamente e me disse que queria ser melhor, que queria ser o tio que a Lara merecia. Eu disse a ele que ele poderia ganhar essa chance, mas exigiria consistência e honestidade, coisas que nossa infância nunca nos ensinou. Ele assentiu, aceitando, sem argumentar. Foi a primeira conversa adulta que já tivemos, mas a paz não veio sem interrupção. Minha mãe me enviou um longo e-mail alegando que estava pronta para me perdoar, distorcendo a história para se fazer de vítima. Eu não respondi. Quando a polícia entrou em contato comigo para relatar que ela havia contratado alguém para fotografar a Lara num shopping, senti meu sangue gelar. Era a linha final que ela não poderia cruzar. Entrei com um pedido de ordem de restrição permanente e enviei a ela a carta que eu havia escrito antes do Natal, aquela que expunha a verdade que ela se recusava a encarar. Eu disse a ela que não poderia fazer parte da vida dela se isso significasse sacrificar a família que eu estava construindo. 1 ano se passou. No primeiro aniversário da Lara, no nosso pequeno quintal, decorado com luzes, Isabela e eu renovamos nossos votos. Apenas as pessoas que realmente nos amavam estavam lá. Os pais dela, seus irmãos, alguns amigos próximos e o Bruno, parado quietamente perto do fundo, segurando um presente embrulhado em cores vivas para sua sobrinha. Falei minhas promessas em voz alta, aquelas que eu sabia que poderia manter agora, que não estava tentando viver 2 vidas. Enquanto o sol se punha, senti algo se estabelecer dentro de mim. Um começo, não um fim. Agora, quando penso em família, penso nas manhãs cedo em nossa casa. Penso em passar café enquanto ela, Isabela, desenha na mesa de jantar, na Lara, balbuciando no berço enquanto a luz entra. Penso na calma que substituiu décadas de ansiedade. Penso em como a vida parece diferente quando é preenchida com pessoas que te amam por quem você é, não por quem elas querem que você seja. Perder a família. Queiroz não foi uma perda. Foi libertação, liberdade,
uma chance de escolher algo melhor. E às vezes, essa é a única maneira de realmente começar a viver, deixando ir as pessoas que nunca acreditaram que você merecia amor, para começo de conversa.